Oi, galerinha de CF1, estamos aí na nossa lista semanal 10. Daqui a pouco já vamos para a nossa P2. Eu gostaria de fazer um comentário com vocês antes de começar a lista. O que acontece? Essa segunda parte de CF2, ela é uma parte muito detalhada, mais até do que a primeira parte. Apesar da primeira parte vocês terem que estudar muita teoria, essa segunda parte ela tem mais detalhes. E assim, eu gostaria que vocês fizessem essa lista. Essa lista ela é bem legal, porque ela explica o beabá de como vocês sempre vão identificar questões de força. Então, pega a lista, faz essas questões 1000 vezes se forem possíveis e peguem as provas antigas para compararem. Beleza? Vamos lá. Lista 10. Número 1. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... Vocês têm percebido que ultimamente eu não tenho desenhado e tenho esperado vocês para que eu desenhe? Para que eu comece? Por quê? Eu quero sempre frisar uma coisa que é muito importante. Tentem sempre, vocês vão pegar na prova, normalmente ele dá o desenho. Tentem sempre redesenhar isso. Por que redesenhar aquele desenho, aquela figura que está lá na prova? Porque quando você redesenha, você consegue ver coisas que talvez quando você não desenhe, vocês não enxerguem. Beleza? Então vamos lá. Ele me deu uma mesa e ele me disse que em cima dessa mesa eu tenho uma caixa e que ele tenta levantar por um fio e ele diz que ele faz uma força nesse fio, F, vou chamar de F, de 10 newtons. A massa dessa caixa é de 5 quilos. E aí ele pergunta assim, eu tenho aqui uma mesa, certo? Eu tenho a minha caixa. Ele pergunta qual é a força que a mesa vai exercer na caixa. Gostaria de lembrar uma coisa a vocês. Toda vez que eu tenho uma superfície, seja ela qualquer, uma mesa, o chão, uma cadeira, um avião, a palma da minha mão, e na palma da minha mão eu tenho um peso, um corpo, isso aqui é uma superfície. Toda vez que eu tenho uma superfície, eu tenho chamado uma força normal. E essa força normal, ou só N, ela forma um ângulo de 90 graus com qualquer superfície. Um outro detalhe é o seguinte, toda vez que eu tenho um corpo na Terra, esse corpo ele tem uma força chamada peso. Você agora está sobre a Terra, uma superfície. A Terra ela exerce em você uma força normal que forma um ângulo de 90 graus. Legal. E você exerce na Terra uma força chamada força peso. Que esse peso é igual a nossa massa vezes a gravidade do local. No nosso caso, da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo. Ou seja, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque todo corpo que se encontra na Terra, em que ele está sob uma superfície, sob, né, em cima, sob uma superfície, esse corpo, ele tem uma força normal e uma força peso. Caso esse corpo não esteja sobre uma superfície, por exemplo, uma bola voando no ar. Eu jogo uma bola, né, daqui, desse meu ponto 1 até esse meu ponto 2. Aqui eu tinha uma força peso e uma força normal, porque aqui eu tinha uma superfície. Mas aqui no alto eu não tenho superfície. Se eu não tenho superfície, a única força que age sobre o meu corpo é a força peso. Claro, isso se o cara não te falar que essa bola está presa por um fio. Aí você vai ter tração.
Mas se ele não te falar que age nenhuma outra força nesse corpo, a única força quando eu não tenho superfície que age no corpo é a força peso. Então, isso aqui só foi só para fazer uma observação a vocês. Sabendo disso, que eu acabei de explicar a vocês, e olhando para esta figura, e fazendo o que o cara pediu, ele pede o seguinte: determine a força que a mesa, ou seja, que essa superfície faz nesse bloco. Eu sei que toda superfície age num corpo uma força normal, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Eu tenho que essa caixa, ela está sendo puxada para cima, ela não está sendo puxada para frente ou para baixo, ela está sendo puxada para cima. Ou seja, o meu movimento é para cima. O meu movimento, se a gente tivesse um plano, um eixo cartesiano aqui, seria na direção Y, certo? Então, eu tenho um movimento para cima. Se eu olhar para o nosso eixo cartesiano, Y é positivo para cima. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em questões como essas é identificar as nossas forças. Vamos lá. Primeira coisa, identificar as forças que agem na situação. Que situação, Paula? Na situação descrita no problema que o cara te dá. Legal. Isso aqui é só para identificar que é uma superfície, tá? Legal. Vamos identificar então as forças da nossa situação. Eu tinha dito a vocês que eu vou redesenhar esse bloco aqui isolado. Redesenhando meu bloco isolado. Eu tenho uma superfície, então eu tenho uma força normal. O cara diz que esse bloco está sendo puxado para cima com uma força F de 10 newtons. Show de bola! Só que esse cara aqui, se ele é um corpo que está na Terra, ele tem também uma força chamada peso. Identifiquei, então, as forças que agem no meu corpo. Essas são as forças de ação que agem no meu corpo. E aí agora eu pergunto a vocês, quem são minhas forças positivas e quem são minhas forças negativas? Para vocês identificarem isso, vocês precisam identificar para que lado está o movimento de vocês. Eu disse a vocês que o movimento está para cima, porque o cara diz que está puxando essa caixa. Ou seja, como se esse apagador tivesse aqui um fio e eu estivesse puxando ele para cima. Se eu tenho um movimento nessa direção para cima, e para cima, se a gente fosse imaginar um eixo de x e y, para cima meu y é positivo, então todas as minhas forças nessa situação que estão para cima, elas são positivas. E as minhas forças que estão para baixo são negativas. É como se aqui nós tivéssemos isso aqui, ó, x e y. Tudo que está daqui para cima é positivo, tudo que está daqui para baixo é negativo. Mesma coisa se tivessem forças em x. Beleza? E aí eu pergunto a vocês. Ele pede, nessa situação, o valor da força que a mesa exerce na caixa é de, ou seja, o valor que a minha superfície exerce na caixa é. Eu tenho, então, forças só no meu eixo Y. Se eu tenho forças só no meu eixo Y, eu sei que lá na minha segunda lei de Newton, ele diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí vocês vão me perguntar assim, Paula, como eu sei que a força resultante nesse caso não é igual a zero? Porque eu tenho movimento. Toda vez que eu tenho um corpo e ele está em movimento, eu tenho velocidade. Se eu tenho velocidade, eu tenho aceleração. Então,
Toda vez que ele me diz que o meu corpo, a minha situação, o meu bloquinho está em movimento, eu tenho que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, se o cara vira pra você e fala assim, o meu bloquinho está em repouso, então eu não tenho velocidade, então eu não tenho aceleração. Então, força resultante vai ser igual a zero. Beleza? No nosso caso, o nosso bloquinho está com o movimento para cima, ele está sendo puxado para cima. E aí eu tenho aceleração, certo? Beleza, vamos lá então. Se eu tenho aceleração, eu tenho então massa vezes aceleração. Ele diz que o bloco tá... Ah, uma observação. Vocês vão falar assim pra mim, Paula, você disse que eu tinha aceleração. Só que aí o cara fala assim, nesta situação, olhando lá pro desenho, o bloco, ele já está no alto ou ele ainda está parado na mesa? O bloco ainda está parado na mesa. Se o bloco ainda está parado na mesa, ou seja, está em repouso, a nossa aceleração é igual a zero. Então, força resultante é igual a massa vezes zero. Força resultante é igual a zero. Eu achei que ele já dizia que o bloco já estava andando, mas não, ele diz que nesta situação, ou seja, na situação em que o bloco se encontra em repouso ainda. Beleza. Se meu bloco se encontra em repouso ainda na mesa, eu não tenho aceleração, então força resultante é igual a zero. Eu tinha dito a vocês que força resultante é igual à soma de todas as forças do meu sistema. Quem são essas forças? Eu tenho que normal, mais a minha força F que o cara faz, menos o peso, igual a zero. Isso aqui é a nossa força resultante, igual a zero. Beleza? Aí eu faço uma pergunta a vocês. Eu quero descobrir quem é a força que age no meu bloco, ou seja, é a minha normal que eu quero descobrir. Eu tenho então que... Opa, cadê? Eu tenho então que normal mais a minha força F, que vale 10, menos M vezes G, é igual a zero. Eu tenho que normal é M vezes G menos 10. Eu tenho que normal é 5 vezes 10, que ele diz que a aceleração da gravidade vale 10. Eu tenho que normal é igual a 50 menos 10. Eu tenho então que a força que a minha superfície, ou seja, que a minha mesa exerce, ou seja, que a minha normal exerce sobre o bloco é igual a 40 newtons. Tranquilo? Então, essa questão foi até interessante eu ter falado com vocês em relação à força resultante. Vocês perceberam que se eu não tivesse lido de novo, eu não teria acertado. Por que que eu não teria acertado? Porque eu teria colocado que tinha aceleração o bloco. E não, ele fala que na situação, ele não diz que meu bloco já está no alto. Não, ele diz que meu bloco ainda está na mesa. E se o meu bloco ainda está na mesa, ele está parado. Se ele está parado, eu não tenho aceleração. Então, a minha força é igual a zero. Beleza? Então, tentem refazer essa lista bem devagarzinho.